Salve, salve, camaradas! Estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando aí para mais um vídeo e o vídeo de hoje tem como tema privatizações dos presídios no governo Lula-Alckmin, tá? O encarceramento dos sonhos, a escravização do trabalho e a mercantilização dos corpos negros. Mas antes, a gente queria prestar aqui, antes de ir para o vídeo, nós queremos prestar aqui toda a solidariedade à luta do povo palestino. Firmeza? Quem quiser obter mais informações por fora do que está colocado aí pela mídia, nós vamos deixar aqui o link da editora Sanderman, que tem várias publicações a esse respeito, firmeza? Também aqui alguns artigos da LIT, da Liga Internacional dos Trabalhadores, e vamos deixar aqui também o link Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, um vídeo muito bom sobre o tema, e possivelmente na próxima semana também a gente vai estar gravando um vídeo aqui para o nosso canal. Firmeza? Vamos aí à vinheta e vamos ao vídeo, HC. Então, camaradas, no último dia 6 de outubro, aconteceu o primeiro leilão de privatização de um presídio desde quando foi aprovado o decreto aí do governo Lula-Alckmin, que inclui os presídios na parceria público-privada. Esse presídio é do município de Erechim, no Rio Grande do Sul, e a privatização se deu em parceria do governo federal com o governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Foi freneticamente comemorado por vários políticos bolsonaristas. A empresa que ganhou a licitação é a Soluções Serviços Terceirizados, que está envolvido aí em um monte de denúncias, respondendo a um monte de processos. Essa frente amplíssima que se construiu em defesa da privatização dos presídios, que vai desde do PT, passando pelo PSDB, vários partidos de direita, de centro-direita e da ultradireita bolsonarista, se baseiam em três argumentos centrais. O primeiro é que com as privatizações vai reduzir de maneira significativa os gastos públicos com a manutenção e administração dos presídios. O segundo é que a iniciativa privada ela é mais eficiente, portanto vai ser mais eficiente no combate à criminalidade que vem crescendo em nosso país. E terceiro, como parte disso, o processo de ressocialização dos presos também vai se dar de maneira mais eficiente, já que as empresas privadas terão condições de oferecer emprego para esses detentos. Nós vamos contrapor a essas falácias aí três argumentos nossos para desmontar essas teses. O primeiro é que a natureza do sistema penitenciário não é de combate à criminalidade. O sistema prisional no capitalismo não nasce, a natureza dele não é para combater a criminalidade. Esse é o primeiro argumento. Segundo, não existe uma relação direta entre o aumento do encarceramento com o aumento da criminalidade. E terceiro, que as privatizações dos presídios, sobretudo aqui no Brasil, ela se dá apoiada em três pilares a serviço de um objetivo. Os três pilares: se apropriar de recursos públicos. O segundo, transformar presos em mercadoria. E terceiro, explorar desses indivíduos como força de trabalho semi-escrava. Isso a serviço de quê? Do elemento central, que é a obtenção do lucro. Não é que estão preocupados em combater a criminalidade ou ressocializar presos. É lucro, lucro e lucro. As prisões no mundo surgem com o surgimento da propriedade privada e do Estado. Esse é o primeiro elemento. Tá? Muda de maneira significativa com o desenvolvimento do capitalismo. No século XVI, quando o capitalismo começa a se desenvolver, as manufaturas, etc., tem a expulsão dos camponeses,
que vão para as cidades, é quem vai formar o proletariado que está surgindo ali. Portanto, tem outra mentalidade, tem outra disciplina, tem outra moral, tem outra educação. Então, aqueles ex-camponeses que não conseguem se submeter a essa nova forma de trabalho nas manufaturas, ou mesmo aqueles que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho e, portanto, foram formar o que se chama ali, que ficou conhecido como Exército Industrial de Reserva, esses indivíduos vão ter que ir para as casas de correções, para ser reeducado, para adquirir uma nova disciplina. Não à toa as primeiras casas de correções surgem nos países em que está se desenvolvendo o capitalismo. A primeira é na Inglaterra, a segunda na Holanda. Ou seja, as prisões, essas primeiras prisões, essas casas de correções, ela não surge necessariamente para combater o crime, ainda que seria uma varredura daquilo que eles chamavam como vadios, delinquentes, os criminosos, as prostitutas, etc. Mas é uma extensão do mundo do trabalho. É para disciplinar o proletariado que está surgindo. Possivelmente a instituição mais importante para disciplinar o proletariado para que a sua exploração se dê de maneira pacífica é justamente o sistema prisional. Há uma tentativa de privatização do sistema prisional, foi pensada aí por um filósofo inglês, que eu esqueço agora o nome, não à toa, ocorre justamente na Inglaterra, que é o primeiro que vai utilizar o termo privatização dos presídios, transformar o sistema prisional em fábricas, tá? Mas que vai ser aplicado, digamos assim, de maneira mais profunda nos Estados Unidos, em Nova York, tá? E vai gerar uma série de problemas. Por quê? Porque os empresários, eles compravam os juízes para que os juízes pegassem as penas, que seriam penas curtas, e transformassem em penas longas, para que esses empresários pudessem explorar esses trabalhadores por mais tempo, certo? Por uma jornada de trabalho mais longa e praticamente como um trabalho escravo. E obviamente que isso vai gerar problema dentro da própria burguesia, já que um setor da burguesia que vai estar norte-americana, Nova York, né, que não vai poder fazer o mesmo com seus trabalhadores formais, não vai poder estar explorando além da jornada de trabalho estabelecida, não vai poder pagar um salário abaixo do que está estabelecido. Então gera um problema dentro da própria burguesia, e o movimento sindical também entra em cena, e que foi fundamental para pôr fim a esse modelo de sistema prisional aí no final do século XIX e do início do século XX, ou seja, é uma experiência passada. Por quê? Porque é uma tentativa, inclusive, de mudar a natureza dessa instituição. Qual é a natureza dela? A natureza é política, uma natureza de classe. O objetivo é disciplinar a classe trabalhadora. E no século XVIII, século XIX, houve uma tentativa não só de fazer do sistema prisional como uma extensão da fábrica, mas transformá-lo também numa fábrica. No Brasil, só para a gente localizar aqui, não tinha um sistema prisional assim, tá? Até porque durante esse período aí que prevalecia aqui era o trabalho escravo. E na cabeça do senhor, punir um escravo que tivesse praticado um crime, mandando para a prisão, era estar dando privilégio aos escravos, já que as prisões, a situação nas prisões eram melhores do que na senzala, tá bom? Agora a pergunta, por que volta esse sistema? E para responder a essa pergunta é necessário destruir também um outro mito, que inclusive está presente, que é senso comum, mas está presente também no interior da esquerda. Qual é esse mito? É a ideia de que, aumentando a pobreza, automaticamente aumenta a criminalidade, aumentando a criminalidade aumenta a repressão, aumentando a repressão aumenta o encarceramento em massa. Existe uma relação entre isso? Existe, mas essa relação não é mecânica. O modelo que o Brasil importou, o modelo de repressão, o modelo de guerra às drogas, o modelo de encarceramento e agora o modelo de privatização dos presídios, ela vem dos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos não foi assim como não foi no Brasil também. Nos Estados Unidos,
o Vacan, que é um estudioso, é francês, mas fez um estudo muito profundo nos Estados Unidos sobre essa questão prisional. Inclusive, vou pedir para o HC colocar a capa do livro aqui, que é o livro chamado Prisões da Miséria. Ele vai fazer um levantamento que ele vai comprovar que não existe uma relação, que é o segundo ponto que a gente vai estar tratando aqui, direta entre aumento da criminalidade e aumento do encarceramento. Ele vai pegar aí década de 60, 70 e 80, acho que é isso, nos Estados Unidos, esses 30 anos, vai perceber que houve uma estagnação da violência, ou seja, nem diminuía, nem crescia, diminuía em alguns momentos, mas, por outro lado, houve a explosão do encarceramento naquele país. O que explica isso? Como é que não aumentou a criminalidade e, de repente, explodiu a população carcerária? Entende? Isso aí desmonta essa tese de que a violência existe porque a legislação é branda, ou o problema da violência é que a polícia prende e a justiça solta. Isso aí também é puro senso comum. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o encarceramento aumentou em função da luta dos negros a favor dos direitos civis e contra o racismo. Era para conter os guetos, e que está estritamente vinculado ao processo de desindustrialização dos Estados Unidos, do deslocamento de várias indústrias. Os guetos era o reservatório de operário para as empresas, para as fábricas nos Estados Unidos, e quando há um processo de desindustrialização, os guetos perdem serventia. Então, aqueles que concediam os operários agora vai conceder presos, que vão se transformar em homens mercadorias, no processo de expansão também da privatização dos presídios. E é interessante notar que, se houve uma estabilidade na violência e aumentou o encarceramento, atenção, a criminalidade na comunidade negra, nesse mesmo período, na comunidade afro-americana, ela diminuiu de maneira significativa, enquanto aumentou dentro da comunidade branca. Mas o que aconteceu contraditoriamente, ocorreu um processo de enegrecimento do sistema carcerário. E esse modelo dos Estados Unidos vai ser exportado para a Europa. Nós não vamos entrar aqui no detalhe para não perder muito tempo, e vem para o Brasil também. A partir de quando? A partir do Consenso de Washington, que acontece em 1989, quando os grandes organismos imperialistas, o FMI, o Banco Mundial, o BID, reúnem com os representantes dos países, sobretudo da América Latina, e vão impor uma série de mudanças que vai ser aceita por esses governos e pela burguesia desses países, inclusive e principalmente do Brasil, que é da flexibilização das leis trabalhistas, que é das privatizações, tá? E combinado a isso, e como parte disso, vem a importação também da guerra às drogas e da política de tolerância zero dos Estados Unidos, adaptada à nossa realidade aqui. Por isso que em 1990, no Brasil, tinha em torno de 90 mil presos. Agora, em 2020, etc., já chegava a quase 800 mil presos. E não é necessariamente porque aumentou a criminalidade, mas é com uma política preventiva em função da flexibilização dos direitos trabalhistas. Ou seja, a preocupação do Estado burguês, do Estado penal burguês, não é com a instabilidade social decorrente do aumento da criminalidade, mas é com a instabilidade social e política decorrente da flexibilização das leis trabalhistas, dos ataques ao direito dos trabalhadores, do aumento da pobreza, do crescimento do ódio da classe trabalhadora contra os políticos, contra os governos e contra os patrões. O cárcere serve para isso também. É diante desse mesmo contexto de uma série de ataques, lei das terceirizações, etc., uma série de ataques que aconteceram durante o governo Bolsonaro, que se aprova também o pacote anticrime de Moro e Bolsonaro. Ou seja, nada disso, camaradas, é para combater a criminalidade, até porque, repito, a natureza do sistema prisional no capitalismo não é para combater
a criminalidade, inclusive, é uma necessidade desse sistema. É para criminalizar os trabalhadores. E aí nós vemos para o último ponto, que é da privatização dos presídios agora no governo do PT. Tal modelo é dos Estados Unidos. E atenção, aqui acontece quando já fracassou nos Estados Unidos. Existe, nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, existe nos Estados Unidos uma tentativa de reversão da privatização dos presídios, de reestatização dos presídios. No Arizona, um monte de escândalos, tá? Não diminuiu os recursos públicos, muito pelo contrário, aumentou a transferência de recursos públicos para essas empresas. Tá? Não diminuiu a violência, muito pelo contrário, aumentou a violência, inclusive violência sexuais praticadas no interior desses presídios. Tem o escândalo de grandes corporações capitalistas envolvidas na exploração do trabalho dos presos, como a Microsoft, por exemplo, que explora esses trabalhadores e coloca os seus produtos no mercado com preço elevadíssimo, sem nenhum retorno aos presos, porque também não tem transparência, você não sabe qual tipo de relação de trabalho que foi estabelecida, não sabe sequer se existe relação de trabalho, para quem esses indivíduos estão trabalhando. Tem, inclusive, empresas de segurança privadas nos Estados Unidos que está sendo obrigada a devolver verbas aos cofres públicos em função de uma série de irregularidades. Ah, mas alguém pode alegar. Beleza, se deu errado nos Estados Unidos, não quer dizer que vai dar errado no Brasil. Já deu errado no Brasil. Deu errado no Brasil. Já existe são 30 sistemas prisionais que estão sob administração privada, não na parceria público-privada, depois a gente vai a ela, mas várias, como por exemplo o complexo presidiário lá do Amazonas, que depois que estourou aquelas 2 rebeliões, uma comissão parlamentar, que tiveram vários mortos, uma comissão parlamentar foi até o presídio, constatou um monte de irregularidades, e sabe o que eles propuseram? Nós estamos falando desses parlamentares burgueses, propuseram a reestatização, como aconteceu aqui também em Pedrinhas, aqui no Maranhão, que já foi considerado a penitenciária mais violenta do mundo, também estava sob gestão privada. Como também no Acre, como no Rio de Janeiro, né? Empresas aí que estão responsáveis pelo alimento, né? Ganhou as licitações e comprovado que de 13 empresas, 10 estão envolvidas em uma série de irregularidades, porque o objetivo central, camarada, deles é o lucro. Vai diminuir o investimento, é diferente. Quando é serviço público, você precisa aumentar o investimento para a melhoria dos serviços. Quando é privado, é diminuir os investimentos dos burgueses, porque o objetivo dos empresários, porque o objetivo central é o quê? É aumentar o lucro. Então já é fracassado, mas as irregularidades sobre esse processo de privatização, agora com as parcerias público-privadas do governo Lula-Alckmin. Primeiro, é mentira que vai reduzir os gastos. Só para construção desse presídio, para instalação do presídio lá de Erechim, o BNDES está transferindo 150 milhões de reais, numa concessão de 30 anos. Então essa é a primeira falácia. Segundo, já existe um presídio, mais ou menos nesses moldes aí, em Ribeirão das Neves, que é uma cidade de Minas Gerais, e que já está comprovado um monte de irregularidades. Denúncia de familiares e por aí vai. Nesses presídios, quando estava sob a administração pública, o custo preso mês era em torno de R$ 1.500, R$ 1.800. Com as privatizações, vai passar para, no mínimo, 4.000, podendo chegar até R$ 5.300. Existe na cláusula uma lotação mínima, como no caso de Ribeirão das Neves. Pessoal, é um absurdo. O governo é obrigado a manter uma lotação mínima. Se por acaso diminuir a violência, o governo vai ser obrigado a prender para cumprir com a cláusula
do contrato com a cláusula da licitação, que é de 90%. No momento que a gente está discutindo a necessidade, certo, de acabar com a superlotação dos presídios, o governo faz um acordo dessa natureza. Outra coisa, o governo federal entra como avalista. O que é isso? O governo do Rio Grande do Sul está lá, né, está comemorando, dizendo inclusive que Erechim vai servir como modelo para o restante do Brasil. Se o governo estadual ele não cumpre com essas cláusulas absurdas, com essas empresas privadas, quem vai ter que cobrir, já que é o avalista, é o governo federal. É o governo federal. Por que a parceria público-privada? Porque é justamente isso. É porque é para transferir verba pública para essas empresas privadas. E essas empresas ganharão por cabeça, ou seja, quanto mais presos, mais lucros eles irão obter. Por isso a tendência é de sair prendendo as pessoas de qualquer forma. E atenção, não é qualquer tipo de pessoa, tá? Não é qualquer tipo de pessoa, tem que ser jovem, saudável. Tá? É isso que está em debate. Sem contar uma série de irregularidades. Por exemplo, essa empresa pode contratar uma assessoria jurídica. Tá? E é essa assessoria jurídica que vai fazer a vistoria do presídio. Imagina o advogado vai entrar num presídio desse, olhando um monte de irregularidade. Esse advogado vai denunciar essa empresa que o contratou. Ou seja, essa assessoria jurídica vai substituir a defensoria pública, que tem autonomia em relação ao governo, que tem autonomia em relação à direção do presídio e que pode fazer denúncias caso haja irregularidades. Essas empresas podem contratar, inclusive, serviços médicos. E imagina um médico dentro de um presídio desse, observando que a situação dos presos, que os presos não estão tendo a assistência que tem que ter, esse médico vai denunciar a empresa que o contratou. Ou seja, a tendência é de que aumente os desrespeitos aos direitos humanos dentro dessas instituições. Que aumente, ou seja, o preso ele vai se transformar numa mercadoria, vai aumentar o repasse de verbas públicas para essas empresas, sem contar que a utilização do trabalho desses indivíduos, ela passa por cima de uma série de contratos, de artigos constitucionais, de direitos trabalhistas, que inclusive é considerados pela OIT como trabalho escravo, tá? E que também a exploração do trabalho desses indivíduos, quando tem que acontecer, ela tem que se dar na esfera pública. Se ele for explorado por particulares, isso aí caracteriza trabalho escravo. Ou seja, camaradas, é muito absurdo, tá? A privatização dos presídios para concluir, para aumentar o encarceramento, para transformar jovens, sobretudo negros, desempregados, em mercadoria, ou para explorar esses presos como força de trabalho escrava. Tudo isso para quê? Para aumentar o lucro dessas empresas, que inclusive estão ligadas à bancada da bala. Chegamos ao fim aí de mais um vídeo aqui no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Firmeza, que você divulgue esse vídeo. Por favor, comente também, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Não esqueça também de contribuir aqui com o nosso Pix para melhorar aqui o nosso trabalho. Firmeza? E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo aqui em nosso canal. Tamo junto, até a próxima.